Meus irmãos, quero convidá-los para que cada um de vocês abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 11. Eu lerei do verso 28 até o verso de número 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, do verso 28 ao verso 30, eu lerei estes versos. Eu peço que os irmãos acompanhem e mantenham no decorrer da mensagem a Bíblia aberta. Enquanto você abre a Bíblia, deixa eu só fazer... Eu vou reverberar as palavras. Hoje ele é pastor, não mais conhecido como o editor-chefe do site Voltemos ao Evangelho. Eu falo do Vinícius Musselman. Ele, inclusive, esteve aqui no ano que a Reforma completou 500 anos. Ele esteve aqui juntamente com o pessoal da Fiel. E o Vinícius Musselman, ele agora não é mais somente o editor-chefe do site Voltemos ao Evangelho, ele agora é pastor também. Ele foi ordenado ao ministério pastoral recentemente. E ele é um dos organizadores da Conferência Fiel Jovem, que está terminando hoje, ou terminou ontem, se eu não estou equivocado. E ele postou no Instagram dele uma coisa interessante. Ele postou o casal Joel Bick, que é um grande pastor reformado, e a esposa sentados, anotando a pregação do Augustus Nicodemos, que estava pregando nessa conferência jovem. O Joel Bick também estava pregando, só que agora era a vez de ouvir o Augusto Nicodemos. E estava lá o casal bonitinho, já de idade, anotando a pregação do Augusto Nicodemos. E quem conhece Joel Bick, inclusive eu ganhei uma Bíblia da Ivone de presente, uma Bíblia em que ele comenta, faz comentários de versículos. A gente vê, como diz, né, o quanto é um homem inteligentíssimo, um servo de Deus, mas ele estava lá. Aí o Vinícius Musselman, ele colocou assim: enquanto você, na hora da mensagem, está mexendo no celular, Joel Bick está anotando uns pontos da mensagem. Mas eu não quero trazer aqui acusação de você estar mexendo com o celular na hora da mensagem. Eu queria te incentivar pelo lado positivo. Que tal, a partir de hoje à noite, você trazer uma folhinha ou comprar um caderninho e passar a anotar as mensagens? Aquilo que o Senhor imprime no teu coração. Quem sabe, a partir de hoje à noite, a gente ter uma igreja disciplinada nesse sentido. Você anotar. Talvez o pregador seja fraco, não seja um Augustus Nicodemos. Mas se ele for fiel à palavra de Deus, certamente Deus usará para ministrar o teu coração esta palavra e o Espírito Santo. Então, fica aqui uma sugestão, tá? Nada imposto, mas fica uma sugestão, quem sabe? Nós, pastores, temos a mania de anotar na Bíblia. Se os irmãos... Quer ver? Não sei se vai dar para enxergar, talvez só... Dá para ler aí? A gente tem mania de escrever na Bíblia, mas eu tenho vários papeizinhos aqui também anotados. Tiago anota minhas pregações, algumas coisas, eu anoto a dele. E não é para a gente depois sentar, você errou nisso. Às vezes a gente até comenta, mas via de regra a gente anota para depois reler e na devocional da semana, em oração durante a semana, pedir a Deus em relação àquilo que o Espírito Santo de Deus, por meio da palavra, imprimiu no nosso coração no horário de culto. Então fica aí a sugestão. Ao invés de mexermos no celular, vamos anotar então. Vamos então, Mateus capítulo 11, versos 28, 29 e 30. Acompanhe a leitura e mantenha a tua Bíblia aberta. Versos muito conhecidos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma.
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, pela assistência do Teu Espírito, nos conduza nesta manhã a toda a verdade da Tua palavra. E que sejamos por ela edificados, consolados, exortados, confrontados, que o Senhor cumpra o Teu propósito por meio da Tua palavra na vida de cada um dos meus irmãos e daqueles que nos visitam aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Certamente você conhece estes versos. Eu estou olhando aqui, tanto para a galeria, como aqui na parte de baixo. Quase que 90% dos que estão aqui eu conheço. Pelo menos como membros e pela relação que a gente tem. Então, vocês conhecem estes versos. E talvez você, ao ser conduzido para que prestasse atenção na leitura deste verso, pensasse assim, gente, mas esses versos são tão conhecidos, o que o pastor falará nestes versos para a gente nessa manhã? Eu tenho certeza que Deus há de falar algo conosco. É um convite maravilhoso, irmãos. Quem não quer encontrar descanso nesta vida? Ou, por outro lado, quem não enfrenta nessa vida sobrecargas, ou quem não encontra nessa vida, encontra-se nessa vida cansado das demandas da vida, cansado dos problemas, às vezes cansado da família, às vezes cansado do cônjuge, às vezes cansado dos pais, às vezes cansado dos filhos, às vezes cansados do trabalho, às vezes cansados da igreja, cansados do pastor, dos pastores, dos membros. Essa vida nos cansa. Essa vida, em muitos momentos, percebemos uma sobrecarga sobre nós. E ouvirmos um convite desse, quem não quer aceitar? Já disse um pregador, um pastor batista lá do Rio de Janeiro, Neil Barreto, ele diz que o evangelicalismo, ele usa essa expressão de uma forma até pejorativa. Ele diz, o evangelicalismo brasileiro tem como sua mensagem o seguinte: venha para Cristo e os seus problemas acabaram. Para usar as suas palavras de forma correta, ele diz, venha para Cristo e pare de sofrer. Você já ouviu mais ou menos coisa assim? O chamado do evangelho? Venha para Cristo e pare de sofrer. Essa é a máxima do evangelicalismo brasileiro. Completamente contrária à palavra de Deus. Porque lembrem-se de Paulo, quando o Senhor Jesus o chamou. Eu até separei o texto aqui, está em Atos 9, 16. Logo ali na conversão de Paulo, quando ele cai no chão, e ele não caiu do cavalo, o texto não diz nada de cavalo ali, tá? É pura conjectura. Quando ele cai no chão, e aí Cristo fala com ele, dentro de muitas coisas que Cristo falou, olha o que Jesus falou assim, para Paulo, a Atos 9,16, pois lhe mostrarei quanto lhe importa, quem conhece o texto? Sofrer pelo meu nome. Quando Cristo chama Paulo para este evangelho glorioso, a mensagem do próprio evangelho, que é Cristo, a boa notícia, ele não diz para Paulo, eu estou agora te tirando da religiosidade, te tirando da pior seita de Israel, que são os fariseus, e eu agora estou te chamando para uma boa notícia. E Paulo, você quer saber? Você já ouviu isso aqui que eu vou falar. Os seus problemas acabaram. Só faltou a musiquinha no final. Organizações Tabajara. Quando entendemos muitas vezes esse convite de Jesus aqui, que somente Mateus registrou no seu evangelho, não é esse convite que nós muitas vezes achamos. Opa, Cristo me fez um convite e os meus problemas irão acabar. Eu creio que, como eu disse, eu repito,
conheço boa parte dos irmãos que estão aqui, já tem uma caminhada longa e vocês já perceberam que os problemas não acabaram. Às vezes, pelo contrário, aumentaram. Que momento Jesus fala aqui e que Mateus pega estas palavras e pelo Espírito Santo registram estas palavras? Jesus está falando aqui para o seu povo. E o povo de Deus, pelos fariseus e pelos escribas, eles eram sobrecarregados com a lei. Eles viviam cansados por causa dos seus pecados e por causa do juízo de Deus que eles aguardavam. Então eles viviam cansados em virtude do pecado, em virtude do iminente juízo de Deus e sobrecarregados por meio dos fariseus e dos escribas. Lembremos, Êxodo 20 fala de quantos mandamentos? Vou fazer igual o reverendo Ulisses, que está lá na galeria. 9? Estou te imitando, tá? 8, né? 10 mandamentos. E aqueles que já estudaram, os fariseus e os escribas transformaram estes mandamentos em quantos? Quantos? Rodrigo, meu teólogo, diga. Alguém disse aí? 613 mandamentos. Gente, você imagine. É como se desses 613, 248 se transformarem em mandamentos positivos e 365 foram mandamentos negativos. Um resumo: o povo tinha uma relação com Deus e parece que uma voz ecoava em seus ouvidos constantemente dizendo assim: olha, não faça isso. Você já imaginou? Tudo que você fizer, você pegar este feriado agora e você falar assim: eu vou, quinta-feira é feriado, ou sexta emendou, sei lá, sábado, eu vou dar um pulinho no shopping. E você ouvir uma voz assim: não vai no shopping. Ou você falar assim: gente, eu vou pegar esse final de semana, eu vou dar um passeio com a minha família, eu estou precisando, tenho trabalhado muito. E você assim: não faça isso. Essa é a relação do povo com Deus. 613 mandamentos. O povo vivia sobrecarregado. E o evangelho chega, Jesus chega, a boa notícia chega. E ele faz justamente esse convite: vinde a mim, vocês que estão cansados, porque imagine a relação desse povo com Deus. Tudo era pecado, tudo não podia fazer, ou o que era para fazer eles deixavam de fazer, e aí eram repreendidos, e eram arguidos constantemente com o dedo, dizendo: Deus vai descer sobre você o juízo, Deus vai descer sobre você o juízo. Um povo cansado, sobrecarregado, 613 mandamentos nas costas para serem vividos diariamente. Eles agora estão ouvindo um convite: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu o quê? Vos aliviarei. Essa palavra aliviar, aqui no grego, significa alguém que está fazendo um trabalho pesado, forçado, e talvez ouvir do seu patrão o seguinte: para um pouquinho, pode parar um pouco, para você renovar as suas energias, a sua força. Ou você está ali, eu estou olhando para a Gabriele, dedicado lá na monografia, e se Deus quiser depois de mestrado e doutorado, lá na tese, e ouvir da mãe e do Ica, que é o pai, o seguinte: filha, para um pouquinho de fazer a tua tese, a tua monografia, vai dormir um pouquinho para recobrar suas forças, suas energias. Isso aqui que significa aliviar. É você parar de estar fazendo o que você está realizando
para poder recobrar forças. O Senhor está dizendo: vinde, que eu vou renovar as suas forças. Vocês irão recobrar as suas forças. E, gente, quem não quer um convite desse? Quem não quer receber um convite desse? Só que este convite, ele é destinado, você certamente já ouviu isso, aos cansados e sobrecarregados. Contudo, eu não sei se você já leu prestando atenção, ou se talvez você tenha ouvido uma mensagem. Só que este convite aqui, que Jesus faz, ele estabelece algumas condições para que tanto o povo, naquele contexto dele, como hoje, existem condições para que o povo receba o alívio e o descanso. Porque olha o convite. Eu vou repetir. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 29, leia comigo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Uma perguntinha, interpretação de texto. Em quais circunstâncias encontramos descanso para a nossa alma, à luz do verso 29? Marília está aqui, balbuciando. Jesus convida, e ele diz: venham, porque tanto a palavra alívio como descanso é o mesmo verbo no grego, com uma pequena variação. Então ele diz: vinde, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou dar alívio, eu vou dar descanso. Porém, tem pelo menos duas condições aqui. Podemos pensar até em três. Primeira condição então, vamos pensar em três. Vinde, você precisa vir. Em outras palavras, você precisa crer. Se for pensar no Evangelho, você precisa crer, ter fé e arrepender-se. Crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele pode, e Ele é o único que dá descanso, e arrepender-se. A segunda condição: tomai sobre vós o meu jugo. O que significa isso? Às vezes nós pensamos que é aquele jugo que faz com que dois animais caminhem juntos, carregando um peso. Se você pesquisar, você vai olhar que, na maioria das vezes, as pessoas, ao interpretar o jugo que Cristo fala, faz a analogia do jugo que é colocado em cima de dois animais. Mas naquele contexto de Cristo também havia um outro jugo. Via de regra, era um homem pobre que carregava esse jugo. Era uma vara que ele carregava, e que nesta vara ele carregava o peso. Normalmente eram pobres, pessoas simples, que trabalhavam até carregando jugo. E Jesus diz: olha, vocês querem descanso? Vocês querem alívio? Creiam em mim. E ele diz então: tomem o meu jugo. E o que é tomar o jugo de Cristo, gente? Tomar o jugo de Cristo é submissão. Tomar o jugo que Cristo fala é obediência. Se fizéssemos a analogia dentro dos animais que têm um jugo para levar o peso e andam juntos, é caminhar junto com Cristo. E é por isso que muitas vezes nós não encontramos descanso para nossa alma e nem alívio. Você já teve a sensação, talvez você não tenha falado isso para ninguém, porque você pode achar até que é uma blasfêmia, mas você já teve a sensação que parece que esse convite, ele no mínimo não surte efeito na tua vida?
porque o que mais você tem vivido ultimamente é cansaço e sobrecarga. E parece que esse convite aqui, ou ele ficou lá no primeiro século com Cristo, e aqueles discípulos e aquelas pessoas que estavam ouvindo de forma imediata, como a gente fala, direto de Cristo, ou a gente pensa que isso aqui na nossa vida não tem valor algum. O problema não está em quem te convidou. O problema não está no convite. Mas o problema está nas implicações ou nas condições deste convite. Talvez você tenha ido a Cristo e você esteja aqui por fé, porque crê em Cristo. Mas você parou no caminho, você não tem carregado o jugo que Cristo diz, você não tem caminhado com Ele, você não tem se submetido a Ele, você não tem obedecido a Ele. E mais, a terceira condição, você não está aprendendo de Cristo. Ele diz, e aprendei de mim. Esta palavra, aprendei de mim, ela pode ter dois significados, como instrução ou experiência. Mas o que talvez resume esta palavra, aprendei de mim, significa tornar-se um discípulo. Tornar-se um discípulo. O que é um discípulo, gente? É alguém que tem um mestre, de forma simples falando. O que é um discípulo? É alguém que não vive mais para si mesmo, para as suas vontades, para o seu querer, para as suas ideias, mas vive por causa de uma pessoa, vive as ideias daquela pessoa, vive o estilo de vida daquela pessoa. E Jesus diz, quando aceitamos esse convite, cremos nele, quando tomamos o seu jugo, nos submetemos a ele em obediência, quando aprendemos dele, sendo um discípulo, aí ele diz, então, não tem um então aqui, ele diz, e achareis descanso para a vossa alma. Uma pergunta retórica. Você que já creu em Jesus Cristo? Eu acredito que sim. Como eu disse, pela terceira vez eu repito, 90% ou mais eu conheço aqui. Você crê em Cristo, eu sei disso. Agora, a minha pergunta retórica. Você tomou para você o jugo de Cristo? Como eu disse, repito em outras palavras, você tem se submetido a Cristo? Você tem obedecido às palavras de Cristo? Você tem aprendido dele? Você tem se tornado um discípulo a cada dia? Se você está fazendo isso, eu tenho certeza que você tem recebido a promessa desse convite. Descanso para a sua alma. E o descanso para a alma, vamos lembrar de Paulo novamente, não significa isenção de sofrimento. Descanso para a alma não significa isenção de problemas. Descanso em Cristo significa que eu posso passar por problemas e lutas. Como Paulo mesmo diz, eu posso ver o meu homem exterior se corrompendo, mas eu posso ao mesmo tempo ver o meu homem interior se renovando dia a dia em Cristo Jesus. Numas palavras de rua, me permitam, vou usar as palavras da rua. O pau pode estar quebrando. Lutas em todos os lados. Por favor, abra lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. A gente tem que ver, maravilhoso demais o que Paulo disse. Este homem que era judeu e que era fariseu, lembra disso? Lá em Filipenses ele diz isso.
Eu sou judeu e sou fariseu. Era aquele que cumpria ou procurava cumprir os 613 mandamentos. Era um homem sobrecarregado, era um homem cansado. Tanto que Romanos 7 ele diz isso: desventurado o homem que sou, diante da lei, como é que eu faço? Mas ele recebeu o convite de Cristo e encontrou descanso em Cristo, mesmo recebendo uma palavra: você vai sofrer por causa do meu nome. 2 aos Coríntios, capítulo 4. A partir do 7. Vamos alternando a leitura até o verso 18. Me ajudem, por favor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Glória a Deus. Isso aqui é o descanso que Cristo dá, irmãos. Esse é o descanso prometido neste convite: vinde a mim. Não é isenção, repito, de sofrimento, de lutas, de tribulações, mas é ter um renovo a cada dia, uma esperança na glória eterna. Bons comentaristas dizem: o descanso prometido aqui de Cristo, ele culmina na glória eterna. Ele olha para a vida terrena, ele olha para as nuances da vida, as demandas da vida, e muitas vezes vê o pau quebrando, as dificuldades, as lutas, mas tem o seu interior renovado dia após dia, numa esperança gloriosa e eterna, onde não haverá mais sofrimento, dor, somente descanso eterno na presença de Cristo. Volto a te perguntar retoricamente: será que você parou no crer, vinde a mim? Você entendeu a complexidade de todo o convite? Que você precisa tomar o jugo de Cristo? Você precisa andar junto com Ele? Você precisa entender, eu repito aqui, que você precisa se submeter a Ele, andar em obediência. Será que você tem aprendido de Cristo? Não significa somente uma vez: eu entrei na classe de catecúmenos e aprendi as doutrinas da graça, e eu já li parte de Berkoff, que é o teólogo usado no nosso seminário, e já sei tudo de teologia, e parei por aí, aí eu agora só fico nas redes discutindo teologia, né? Se você não deu continuidade nas implicações deste convite,
você deve estar cansado. Você deve estar sobrecarregado. Você deve ter vindo hoje pela manhã a reboque. Meu Deus, fim de feriado. Ai, que vontade de continuar na cama. Amanhã é segunda-feira. Ou você veio tão mecanicamente que nem pensou no que o salmista disse. Não digo que precisou pensar, mas disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Paulo foi alguém que entendeu perfeitamente esse convite de Cristo. Ele encontrou descanso para a alma dele. Encontrou tanto descanso em Cristo que ele, preso em Roma já, tanto pela primeira vez como pela segunda vez, mas tanto, vamos pensar na primeira vez, na primeira prisão de Paulo em Roma, a prisão chamada domiciliar. Ao invés de escrever cartas de amargura, onde encontra-se a carta, deixa eu melhorar a pergunta, onde foi produzida a carta chamada carta de alegria, ou a carta alegria que Paulo escreveu aos filipenses? Onde ela foi escrita? Na prisão, em Roma. Que loucura, um homem preso, um homem que está aguardando se continuará preso para a morte ou solto. Ele escreve: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei estar bem em toda e qualquer circunstâncias. Quando eu estava solto, glória a Deus, aleluia, eu saía fazendo viagens missionárias. Agora preso, o evangelho não está preso. Eu estou pregando para a guarda pretoriana que está aqui, algemada comigo. Eu estou pregando para ele, e como há revezamento, eles estão indo para casa falando deste evangelho glorioso que, por sua vez, está chegando na casa de César. O evangelho não está preso, porque ele encontrou descanso para a alma dele no convite de Cristo. Vinde, ele foi a Cristo. Porque só com esse convite que a gente pode ir a Cristo. Porque morto não tem como ir a Cristo. Mas quando o dono da vida chama, a gente pode ir. Mas o dono da vida, o que convida, diz: toma o meu jugo. Aprendam de mim. E vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. E eu caminho para concluir dizendo: um discípulo de Cristo, alguém que vive em submissão a Cristo, ele está então o quê? À luz do verso 29, ele está o quê? Descansado. Concordam comigo? Levante a mão assim, concorda? E um discípulo descansado, o que ele faz? Ele cumpre a missão. Qual é a missão? De fazer novos discípulos. Ele cumpre o id de Jesus. Dentro de muitas respostas que poderíamos dar e pensar, por que a igreja hoje não faz mais discípulo? Deixa eu melhorar essa pergunta para ela se tornar mais pessoal. Eu vou começar, eu acho que dentro da ordem cronológica. Você já fez algum discípulo para Jesus? Você já estendeu esse convite que você recebeu para alguma outra pessoa? E essa pessoa tomou o jugo de Cristo, se submeteu a Cristo, passou a obedecer a Cristo e se tornou um outro discípulo de Jesus? Você já fez isso? Vamos passar a etapa? Videogame? Você já passou a primeira fase. Você já ganhou alguém para Cristo. Vamos à segunda fase. Qual foi a última vez, então, que você ganhou alguém para Cristo? Macaquinho coçando a cabeça, né? Ou aquela cri, 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 o tempo passando. Qual foi a última vez que você levou alguém para Cristo?
Você olhou para uma pessoa, talvez da tua casa, talvez seu colega de trabalho, ou da faculdade, ou da escola, você viu aquela pessoa sobrecarregada, cansada, esgotada, por causa dos seus próprios pecados, e você disse: olha, tem uma boa notícia para você. Melhor do que um final de semana aqui na 381, um resort, qual é o nome? Tauá, melhor do que o Tauá. Eu tenho um convite maravilhoso, que é tanto para essa esfera daqui da vida, mas principalmente para a eternidade. Venha a Jesus Cristo. Eu fui. Olha, eu tomei o jugo dele, eu me submeti a ele, passei a obedecê-lo, me tornei um discípulo, e hoje você vê que eu tenho problemas. Eu compartilho até com você alguns problemas da minha casa, mas eu tenho esperança. E mesmo que estes problemas que eu já compartilhei não se resolvam, eu tenho uma esperança, glória eterna. Qual foi a última vez que você disse isso para alguém? Porque o que não falta do nosso lado, ao nosso redor, são pessoas cansadas e sobrecarregadas. Qual foi a última vez? Porque um discípulo de Cristo descansado volta para fazer a sua missão, fazer novos discípulos. Vamos pegar novamente o exemplo de Paulo? Não foi isso que Paulo fez? Judeu, fariseu, leia lá Filipenses depois, ele diz isso. Ele diz que tudo se tornou refúgio por causa de Cristo. Recebeu o convite de Cristo na estrada de Damasco. Se submeteu a Cristo, passou a viver em obediência a Cristo, não simplesmente a lei, a Cristo. Se tornou um discípulo de Cristo. Descansado, ele cumpriu a missão, indo para diversas cidades dos gentios, pregando o evangelho do reino. Em muitos momentos sofrendo, como nós vimos aqui no domingo passado, o diácono Samuel pregou, Atos 16, sendo apedrejado por causa do evangelho. Mas ele estava descansado em Cristo Jesus. Ele estava cumprindo a sua missão. Ele estava fazendo novos discípulos para Cristo. Veja que é um texto conhecido, mas se torna um texto desconhecido para a gente. E olha que, como eu digo, na quinta, eu estou apontando aqui porque Shirley está sempre aqui, na quinta-feira a gente traz as panelas para o estudo. Então a gente traz algumas palavras, às vezes, no grego, não sei o quê. Olha que eu não usei nada disso. Domingo é como se fosse um jantar e gente convidada. A gente não leva a panela para a mesa. A gente bota o pirex, né? A gente bota bonitinho. E olha que, por que eu estou dizendo isso? Olha que a gente está olhando para o texto de forma crua. Olhando assim, simplesmente o que Jesus disse. Vinde a mim, vamos ler novamente para a gente encerrar. Lembrando dessas implicações agora, vamos lá? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em relação ao pecado, o jugo de Cristo é suave. Em relação às 613 leis, o jugo de Cristo é suave e o fardo dele é leve. Curve a tua cabeça, por favor. Você está descansado, porque recebeu este convite e as suas implicações para viver esse descanso? Ou você está cansado e sobrecarregado ainda, mesmo tendo ido a Cristo, mesmo tendo entregue sua vida a Ele, você ainda está cansado? Lembre-se de uma coisa, o problema não está em quem te convidou
O problema não está no convite. O problema está no convidado que não está vestindo o traje certo para encontrar esse descanso. Senhor, este convite é verdadeiro, porque muitos têm provado deste convite, desta festa, desta alegria que está em Ti, tomando o Teu jugo, se submetendo à obediência da Tua palavra, da Tua vontade expressa na Tua palavra, e tem aprendido do Senhor, tem se tornado um discípulo dia após dia. Este convite, Senhor, queremos dizer que tem sido real nas nossas vidas. E como eu disse aos meus irmãos, se alguém que talvez aqui tenha ido a Cristo, a Ti, Senhor, por este convite que só o Senhor tem poder de dar, de tirar do império das trevas e transportar para o reino do Seu Filho, este convite de vida, tirando da morte para a vida, mas talvez tenha parado por aí, Senhor, e se tornou apenas frequentador de culto. Não tem sido discípulo de segunda a sábado, não tem encontrado descanso, e muito menos está cumprindo a missão. Reafirmamos também, Senhor, nesta manhã, que este convite não significa pare de sofrer. Pelo contrário, às vezes significa sofra por causa do meu nome. Passe privações por causa do meu nome. Mas há um descanso glorioso e eterno em breve. Eterno em breve. Ajuda-nos, ó Deus, a ser uma igreja que, descansada em Ti, cumpre a sua missão, fazendo discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Cristo, o amor de Deus, as ternas comunicações do Espírito de Deus, o consolo, a aplicação deste Evangelho glorioso, sejam sobre nós e sobre todos que invocam Jesus Cristo como Senhor em toda a terra, hoje e sempre. Amém. Amém.